Boa noite ao doutor Mário, boa noite ao doutor Ronaldo, muito obrigado pela presença, por comporem essa banca, né, de forma oficial, então nós damos abertura. Boa noite aos meus orientandos, ao doutor Daniel, à doutora Laiane, né, e aqui, já de plano, agradeço a honra de ter sido orientador de vocês, de terem me acolhido tão bem, para mim foi um imenso prazer. Né? E se eu tivesse ajudado vocês a escolherem um tema, não teria escolhido um tema melhor, até porque é algo que faz parte da minha vida. O professor Ronaldo tem a palavra, na sequência o professor Mário. Bom, boa noite, colegas professores, boa noite, Laiane, boa noite, Daniel. Boa noite, professor. Estamos ansiosos aí pela apresentação de vocês, boa sorte. Obrigada. Daniel, Laiane, boa noite, tá bom? Boa noite, professor. Boa apresentação de TC, tá bom? Nós queremos ouvi-los e depois me reservo ao final para fazer minhas considerações. Boa noite, André, boa noite, Ronaldo, professores que fazem comigo aqui essa banca. Então, muito prazer estar aqui com vocês hoje. O título do trabalho dos meus orientandos é o Tribunal do Júri, a influência da mídia e sociedade nas decisões. A partir de agora, então, Daniel e Laiane, vocês têm até 20 minutos para fazerem as suas considerações. Certo. Boa noite, professores. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. E para dar início, desculpa a voz também, é de uma gripe. O Tribunal do Júri ele está previsto no artigo, na atual Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso 38. E esse inciso fala que o Tribunal do Júri julgará os crimes dolosos cometidos contra a vida, que estão previstos no Código Penal Brasileiro, do artigo 121 ao 128. Acontece que o Tribunal do Júri, justamente por julgar crimes cometidos contra a vida e dolosos, ele já carrega consigo uma grande carga de comoção social, porque são crimes que chamam a atenção social, que chocam a sociedade de uma certa forma. E, atrelado a isso, a mídia, ela contribui para o aumento dessa comoção social. E surge aí também o julgamento do acusado, do suspeito, antes mesmo das investigações e de uma sentença condenatória. Então, muitas das vezes, não houve nem o período do inquérito policial, das investigações, e a sociedade já faz em cima desse acusado, desse suspeito, o seu pré-julgamento, antes mesmo disso tudo ocorrer. Alguns doutrinadores, juristas, pesquisadores da área jurídica falam, inclusive, que a pressão da mídia e da sociedade pode ser tanta, pode ter uma tamanha proporção, que pode até influenciar, de certa forma, no julgamento nos casos de tribunal do júri e tornar os jurados vulneráveis a essa pressão, porque eles são a sociedade representada dentro do julgamento do tribunal do júri. Então, o nosso trabalho ele teve por objetivo analisar essas influências, o que pode acontecer antes, durante e depois dessa análise desse caso. Quais as consequências podem trazer para o réu e quais as consequências podem trazer para o processo também. A dosagem da pena, inclusive, pela comoção social, alguns tribunais do júri devem ser feitos em outras comarcas, porque naquela comarca em uma proporção tão grande, às vezes manifestações são feitas, enfim, isso tudo pela questão da mídia. E tem um ponto na mídia também, muito importante citar, que são as questões das notícias de forma caluniosa. Muitas das vezes, não generalizando, né, porque existem jornais sérios que fazem as notícias sérias, reais, dos fatos que realmente aconteceram. Isso é muito importante para a sociedade. Já tem outros sites de notícia, outros meios de comunicação que fazem isso de forma caluniosa em relação ao réu. E isso pode gerar sérios danos para o réu também, porque ele tem a sua imagem e a sua honra expostas, que são garantias constitucionais que são quebradas muitas das vezes por sites de notícia
que torna uma notícia assim, sensacionalista em seu termo negativo, porque existe aquele sensacionalismo positivo, de certa forma, e o sensacionalismo feito de forma negativa, que tem por objetivo difamação, calúnia em relação ao réu. E quando a mídia faz isso, o que acontece? Ao despejar isso tudo na sociedade de forma irresponsável, gera na sociedade muitas manifestações, muita revolta, muito desejo de fazer justiça com as próprias mãos. Mas, na verdade, esse conceito que a sociedade tem de justiça não é o conceito correto. Nos remete ao princípio, onde tinha a autotutela, né? As pessoas faziam justiça com as próprias mãos. E isso nos dias atuais é um retrocesso à justiça, não é esse conceito de justiça que todos buscam, né? E então dá para perceber o quanto a mídia, o poder que ela tem de influenciar, de manifestar, o poder que a mídia tem em relação à sociedade, que é de influenciar tanto até na dosagem da pena do réu. Já existem vários casos no Brasil que infelizmente, pessoas faleceram por conta de notícias falsas ou de notícias publicadas de forma indevida e distorcida. Um caso que vale muito a gente estudar, que a gente estudou nessa pesquisa, na verdade, é o caso do goleiro Bruno. Nós não entramos no mérito da questão, nós não estamos defendendo o Bruno nem julgando o Bruno. Nós estamos analisando pelo lado o que aconteceu na época. Os senhores lembram melhor do que eu ainda, que foi um caso de repercussão imensa na sociedade. Pessoas que, muitas das vezes, internacionais, moravam fora do Brasil, pelo fato do Bruno ser um famoso jogador de futebol, na época muito famoso, ter sido acusado de ser mandante da morte de Elisa Samúdio. E um fato também que pode ser levado em consideração é que o corpo nunca foi encontrado até os dias atuais. E isso, meio que a mídia e a sociedade, desde o começo, mesmo antes da procura do corpo pela Elisa, mesmo antes das investigações, já apontavam o Bruno como real culpado pela morte dela. E isso teve uma repercussão internacional também, pelo fato dele ser famoso e também pelo fato de o corpo nunca ter sido encontrado. Inclusive, a repercussão do caso foi tanta na época que a defesa do caso alegou a suspeição. A gente teve acesso a algumas partes do processo, eu consegui encontrar pelo site do TJMG, e, inclusive, uma das teses trazidas para o processo de defesa foi a suspeição do juízo de contagem, onde o caso foi processado e julgado, com a justificativa de que a juíza estava tomando decisões baseadas em sua convicção pessoal e na sua vontade de condenar os réus. Tudo por causa de tudo o que aconteceu durante o processo. Todas as manifestações, a pressão da mídia em relação aos jurados e a própria juíza da época. E depois disso, essa suspensão obviamente foi rejeitada, porque o caso continuou sendo julgado lá em Contagem. E depois de 10 anos desse caso, o Bruno ainda sofre essa pressão da sociedade. Mesmo tendo o caso tendo mais de 5 réus, o Bruno sempre foi e sempre continuará sendo, não sei, não dá para afirmar a certeza até quando, o principal alvo da sociedade nesse caso, onde ele assim, teve outros réus, mas ele sempre sofreu e continua sofrendo maior pressão da sociedade, maior preconceito, que muitos réus continuam tendo também, mesmo depois de pagar suas penas. Às vezes o crime chamou tanta atenção da sociedade, a mídia ficou tão em cima que mesmo depois de cumprir toda a pena, o réu passa por diversas dificuldades, não consegue um emprego digno, não consegue mais nada. A vida simplesmente acaba, e é onde fere também o princípio da dignidade humana, né?
que mesmo depois de cumprir a pena, o réu continua sendo alvo da sociedade ainda. É igual eu falei, não estamos defendendo o réu pela atitude dele, mas estamos analisando só pelo lado da mídia e da sociedade, como a sociedade enxerga esse réu. A minha parte é isso, eu vou passar agora para o Daniel. Obrigada. Bom, boa noite, professores. Todos me ouvem, né? Perfeito. Primeiro, gostaria de dizer que sinto saudade da aula dos professores, tá? Em especial das histórias do Ronaldo, de todo começo de aula. Bom, pessoal, professores, é o seguinte. Primeiramente, eu gostaria, assim, de enfatizar para vocês que o nosso objetivo principal nesse trabalho, igual a Laiane falou, de maneira alguma é defender o réu, tá? Expor nossa opinião sobre isso. Nosso objetivo, na verdade, desde o início, foi fazer uma análise técnica do procedimento do Tribunal do Júri para o caso em tela. Bom, Hans Kelsen, deixa eu até ler aqui, ele define o direito como um conjunto de regras que possui o tipo de unidade que entendemos por sistema. Se a gente for afunilar um pouquinho mais no direito penal, por exemplo, um grande autor que os senhores conhecem, que é o Capês, ele, de forma resumida, ele conceitua o direito penal como sendo o detentor de uma função de selecionar os comportamentos humanos, né, e aqueles que deveriam receber essas sanções que sejam aplicadas a eles. Bom, em nossa pesquisa, né, a gente pode notar que os casos que são divulgados pela mídia, estatisticamente, eles têm assim, maiores chances de condenação para os réus. São notadamente casos assim, mais difíceis de se trabalhar, né, analisando pelo lado do operador do direito, que além dele ter que se preparar profissionalmente, ele tem que muitas das vezes se preparar emocionalmente, dado o apelo social que normalmente são vinculados a casos assim, né? Podemos citar 2 pontos, por exemplo, ao caso da Elisa, para a defesa, que é inevitável deixar de lembrar sobre a materialidade, né, e uma dúvida razoável no processo. A defesa, ela argumenta sobre a ausência do corpo, né, e como requisito básico para a absolvição. Inclusive, quando a gente se aprofundou na pesquisa, obviamente a gente pôde notar o seguinte, que o direito em si, havendo a menor possibilidade de dúvida, tem que se absolver o réu, né? Então, verificando assim pelo lado da Elisa, no que tange a acusação, por exemplo, a acusação ela se apoiou, que ultimamente vem sendo superado diante dos tribunais, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Em que, havendo indícios que sejam incontestes de que o crime consumiu a materialidade, ainda assim o réu poderá ser condenado pelo crime, né? Que é o que aconteceu no caso, visto que até hoje o corpo não foi encontrado, né? É claro que ao pesquisar em casos de homicídio sem corpo no Brasil, um dos casos que mais chamam a atenção, que é inevitável a gente passar por ele, é o caso dos irmãos Naves, né? Que os senhores também conhecem muito bem, que eles cumpriram a pena deles, né, no regime fechado por vários anos. Depois de vários anos que eles foram soltos, né, eis que o falecido, então, ele se apresentou com vida. Até vale ressaltar que, no caso dos irmãos Naves, inicialmente eles tinham sido absolvidos pelo júri, né, mas houve naquela época, vamos chamar assim, uma manobra, né, dada a Constituição Federal da época, que não era a Constituição de 88, que acabou por aceitar digamos assim, o MP, na época, ele procurou uma outra alternativa para anular aquele júri e acabou conseguindo, né? Então, ou seja, naquela situação, a decisão do júri ela não foi soberana, né? E, mesmo assim, a gente sabe que, embora o júri dos irmãos Naves tenham os absolvido de início, a pressão social, em especial naquela cidade, foi muito grande, né, para a condenação deles, porque a cidade em si já julgavam eles como os assassinos do caso, né?
A gente sabe que geralmente uma coisa leva a outra, né? E a mídia, de forma assim interesseira, ela costuma divulgar as notícias que mais são importantes para ela, que atraem mais audiência, né? E a sociedade acaba que ela recebe essas informações e ela começa a compartilhar e ao mesmo tempo julgar o caso de forma individual, né? Nascendo aí essa tal pressão da sociedade em busca de um resultado que seja satisfatório quanto ao julgamento deles. Bom, para finalizar, então, é fato que o Tribunal do Júri é importante, ele é muito essencial para a aplicação da justiça, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo. Em sua grande maioria, houveram, de fato, condenações que foram justas, né? Mas, infelizmente, também tiveram aquelas condenações injustas e que algumas que puderam ser corrigidas a tempo, né? E outras que, infelizmente, não puderam ser corrigidas a tempo e muitas das vezes o réu até faleceu e a verdade só apareceu depois disso. E aí o que acontece? Para que haja uma condenação, então, de uma pessoa por crime de homicídio, hoje, né, além do que está positivado na lei, é necessário também que haja a figura humana. Só que, logo, se a gente aceita a figura humana no processo em si, automaticamente a gente pode dizer que a gente acaba aceitando a condição do possível erro, né? Visto que tem o poder, que as pessoas que têm o poder de julgar, né, elas são pessoas que vão julgar os atos alheios e certamente elas vão ser influenciadas por pessoas e por opiniões. Em especial, nesse caso também, elas vão ser influenciadas pela mídia, que está cada vez mais atrelada ao nosso cotidiano, né? De forma que a comunicação da mídia, cada dia que passa, ela é mais rápida e mais simultânea. Bom, senhores, então, para fechar, eu gostaria só de comentar também que o nosso trabalho ele não teve o objetivo de defender, né, o caso, tampouco de chegar a algum tipo de conclusão sobre o caso em si, né? Mas a nossa pesquisa, quando a gente fez ela de forma incansável sobre esse tema, uma coisa que nos chamou muito a atenção, que traz um sentimento à tona, né, que o sentimento que um dos sentimentos que o ser humano mais deve valorizar, ele sempre é colocado, digamos assim, na mesa, né, que é a nossa liberdade, sempre que começa um tribunal do júri, por exemplo. Bom, senhores, é isso que a gente gostaria de estar apresentando para vocês. Caso tenha alguma dúvida, eu espero que tenha sido claro para vocês e qualquer coisa vocês fiquem à vontade em perguntar. Parabéns, Daniel, parabéns, Laiane, pela apresentação, pela pesquisa, pelo aprofundamento, né, no trabalho de vocês. E esse é um tema que me coloca numa condição em que eu gostaria de ficar aqui batendo papo com vocês a noite toda. Até porque nós temos aí, o professor Mário sabe até melhor do que eu, de que o Tribunal do Júri tem muito mais de direito constitucional do que de direito processual penal. O Tribunal do Júri foi criado, trazido no Brasil para julgar crimes de imprensa e acabou culminando, sendo filtrado até os crimes dolosos contra a vida. E até existem autores mais modernos, mais progressistas, que dizem que o Tribunal do Júri já é anacrônico, ou seja, já está fora de um contexto para o nosso tempo. Já não seria mais capaz de prover a justiça de forma imparcial, em razão exatamente desta pressão midiática, né? E é uma realidade, eu garanto para vocês que é uma realidade, porque eu vivenciei de forma mais intensa ou menos intensa em todos os tribunais do júri que eu já fiz até hoje, a impressão da mídia na sociedade, seja nos jurados que vão decidir sobre o culpado ou inocente, ou até mesmo no magistrado que ali dará a dosimetria da pena. Então, parabéns, foram perfeitos sobre o aspecto de pontuar aquilo que de fato é mais importante. Então, parabéns pela apresentação. Mais uma vez, para mim, foi uma honra ser orientador de vocês. Professor Mário, está com a palavra. Obrigado. Daniel, Laiane, parabéns. Tá bom? Muita propriedade o tema que vocês desenvolveram. Eu não sei se vocês recordam, acredito que o ano passado, eu tenho um primo irmão, que eu chamo de Araxá, uma palestra aqui na Faculdade Fama, o Dr. Wesley, e ele tratou justamente desse tema que vocês tratam aqui no TC de vocês. A exemplo do professor André também, não por ser meu familiar, mas trabalha com muita propriedade também o direito penal.
E naquela oportunidade eu lembro dele fazer uma pesquisa no celular com os próprios estudantes do direito. E aí o resultado da pesquisa era com o estudante de direito, ele se deixava influenciar pela opinião social. E aí a gente vê como é forte essa questão. Se a mídia ela consegue fazer isso, o operador do direito, ou seja, o estudante de direito que estava ali, nessa breve pesquisa que ele fez durante a sua palestra, demonstrou que vocês, estudantes, naquela oportunidade, têm conhecimento do direito e se deixavam influenciar pela opinião social. E outra questão, inclusive, essa semana, ele chegou em Lisboa, ele está defendendo a sua tese de mestrado essa semana em Lisboa. Até me ligou de lá, lembrei dele agora com o trabalho de vocês. E lá ele desenvolve justamente na sua tese essa questão jurados leigos, certo? Eles têm condições realmente? Certo? E na Europa, em alguns locais, praticamente não existe jurados leigos. Ele fala que na Europa já tem essa corrente de que o jurado leigo ele se deixa muito influenciar, ele não tem condição de participar do tribunal do júri, como o professor André aí diz, que tem muitos autores que coadunam com essa ideia. Mas somente essas observações, e quando vocês trabalharam, me veio à mente a palestra, né, que ele trouxe para nós aqui em Iturama. Não sei se isso influenciou vocês a desenvolver o trabalho, mas, de qualquer forma, parabéns, tá bom? O trabalho desenvolvido. Muito bom. Obrigado, professor. Só te cortando também no seu finalzinho aí, de fato foi ali que a gente decidiu fazer essa pesquisa, viu? Muito bom. Professor Ronaldo, está com a palavra. Bom, parabéns, Daiane. Parabéns, Daniel, pela apresentação Obrigado, clara. professor. Parabéns por ilustrar a apresentação de vocês com exemplos, tá? Isso, né, enriquece muito o trabalho. Existe algum mecanismo de defesa? Talvez essa melhor seleção de jurados, não sei se vocês são a favor desse tipo de situação ou não, ou se isso acaba indo contra a própria ideia do Tribunal do Júri, que é representar a sociedade. Então, se a sociedade ela é influenciável, né? Como é que nós vamos exigir que os jurados não sejam? Enfim, questão bem tormentosa mesmo, né? Eu deixo verdade. para vocês devagarem aí complementar a resposta. Se vocês tiverem alguma opinião, eu gostaria de ouvir. Sobre a questão da seletividade dos jurados? Isso. Então, eu vou responder assim por experiência minha como estagiária aqui em Campina Verde. Nos tribunais do júri são pessoas assim que têm boa índole, são pessoas, como eu posso dizer, que assim, são pessoas de família. Eu não sei explicar direito para o senhor, mas assim dá para ver que não tem uma seletividade pré-estabelecida com relação a isso. Nunca, assim, por experiência minha, nunca observei se existe um requisito que vai influenciar na escolha dos jurados. Bom, professor, respondendo, eu particularmente sou a favor, né, que embora seja a sociedade que decida e ela vai ser influenciada mesmo, eu sou a favor de que houvesse algum tipo de mecanismo que pudesse, pelo menos, fazer com que as pessoas julgassem o mais próxima do direito possível, e nem tanto próxima aos pré-julgamentos deles mesmos e advindos de influência da sociedade. Eu realmente seria totalmente a favor de uma mudança nesse aspecto. Eu sei que, assim como a gente colocou, é necessário, de fato, a figura humana. Eu concordo com isso. Concordo que, para julgar um homicídio, tem que ser pessoas da sociedade. Mas eu acho que, do jeito que está hoje, infelizmente, acaba que, para determinados casos, em especial casos que são divulgados pela mídia, o trabalho da defesa ele é muito árduo. Aí pensa na seguinte situação. Imagina uma pessoa que é inocente, ele sabe que é inocente, mas a sociedade toda está condenando ele porque todas as provas ligam à pessoa, por exemplo, entendeu? Essa pessoa, vocês sabem que é 99% de chance desse cara ir para a cadeia mesmo, né? Agora, ou seja, se nesse caso nós tivéssemos ali 7 jurados escolhidos de forma não só
por boa índole, por pessoas que são conhecidas e tal, que tivesse um critério a mais, talvez um conhecimentozinho básico ali no direito, eu acho que seria um julgamento mais justo. Eu acho que aí já mudaria um pouco as coisas. O professor André pode até responder, eu não tenho certeza, né? Não é minha especialidade, mas que o sistema italiano ele só admite jurados que tenham conhecimento em direito, né, professor? Não é isso? Sim, Ronaldo, é verdade. Existem outros países da Europa, assim como a Itália, né? O direito alemão é muito evoluído nesse sentido também, de que o próprio direito norte-americano também ele traz essa questão de que, lógico, que a sociedade não perde o seu papel, mas a sociedade não é mais aquela sociedade que julga pela emoção, que julga muitas vezes pela atuação do profissional da defesa ou da acusação, na qual busca-se, então, ali um conhecimento mais próximo. É lógico, se a gente buscar um conhecimento muito técnico, é só levar esse julgamento, então, para um colegiado de magistrados, porque aí ficaria, né, como nos tribunais. Mas, mesmo assim, eu acho que ainda nós temos muito que evoluir no tribunal do júri. A doutora falou aí que é de Campina Verde, eu fiz um júri atrás em Campina Verde, um júri de muita repercussão regional e até estadual na cidade, e da qual nós tínhamos provas contundentes que o meu cliente não estava no local. Eu levei 4 testemunhas que disseram que ele não estava no dia do crime, que ele estava a mais de 1.000 quilômetros do local do crime, e mesmo assim, sem nenhuma prova, sem nenhuma testemunha ocular, sem nenhuma prova pericial, o meu cliente foi condenado, né? E aí você tenta reverter isso no recurso, a fim de que possa anular aquele júri, porque a única possibilidade é anulação, porque os jurados julgaram contra as provas dos autos, né? Só o colega citou o caso dos irmãos Naves, eles foram submetidos a 3 tribunais do júri, né? Até que se conseguisse mantê-los presos. Então, assim, é um fato de extrema relevância e importância, né? Laiane e Daniel, nós já aqui deliberamos, professor Ronaldo, o professor Mário já me encaminharam as notas de vocês, e vocês foram aprovados com a nota 10. Parabéns, muito sucesso, excelente trabalho, exposição, viu? E que Deus os abençoe sempre aí. Contem sempre comigo e com certeza com os outros docentes aqui também. Obrigada, professor. Muito obrigado para vocês. Um abraço. Um abraço para vocês. Abraço. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.